E o Memphis também está em alta, e o Corinthians que ganhou de 3-0 também está em alta, e quem está em baixa, menina, é o Vasco. Que é isso? Que time é esse? Nós vamos entender isso aí agora. Vamos entender? O Corinthians começou o Brasileirão de 2025 diferente do ano passado, né? Teve um empate e uma vitória. O Timão está na ponta da tabela e não quer nem pensar no Z4. Esquece isso, Elias Júnior. O 3-0 sobre o Vasco foram vistos por mais de 40 mil pessoas na Arena de Itaquera. No sábado à noite, mais de 43 mil torcedores em Itaquera para acompanhar uma boa vitória do Corinthians. Jogo que terminou com muita reclamação com relação à arbitragem de Anderson Daron. O Corinthians marcou 5 gols para valer 3 e venceu por 3-0. No primeiro tempo, uma bela assistência de Memphis Depay para o gol de Yuri Alberto. 1-0 para o Alvinegro. O Corinthians marcou 13 minutos depois e aí inverteu. Yuri Alberto deu assistência e o holandês mandou com categoria, 2-0. No final do primeiro tempo, uma falta dura de Lucas Piton, ex-Corinthians, em cima do Memphis. Só que o Anderson Daronco não marcou a falta. Deixou a bola seguir e quase que o Vasco da Gama complica a vida do Corinthians no contra-ataque. Muita reclamação por conta dessa decisão da arbitragem. Eu não sei o que o VAR fez hoje. No primeiro tempo poderiam ter checado o lance no meu tornozelo. Era falta para cartão vermelho, mas em vez disso eles preferem fazer regras como a de não subir na bola. Do que estamos falando? De futebol? Não. Eu acho que se continuar assim, quem manda no futebol no Brasil vai fazer a coisa errada. Eu quero ser claro sobre isso. O Brasil é o país do futebol. E futebol você não se joga só com os pés, mas também com a sua mente. Eles têm que fazer um trabalho melhor. Segundo tempo e os gols anulados. Assistência de Memphis Depay, gol de Matheus Bidu, o lateral esquerdo. Mas aí o VAR chamou e houve a consulta. Matheus Bidu cometeu falta em Puma Rodrigues, assinalou a arbitragem. 32 minutos da etapa final. Uma bela jogada do Corinthians que termina com o gol do holandês Memphis Depay. Seria o segundo dele no jogo. Só que o VAR chamou mais uma vez e aí foi marcado impedimento de Yuri Alberto no começo da jogada. Bastante irritado, Ramon Dias reclamou com a arbitragem e terminou indo embora mais cedo. Tomou o cartão vermelho. Não vai dirigir o time no jogo contra o Palmeiras, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Aos 44 do segundo tempo, depois de tantos gols anulados, um gol que foi validado pela arbitragem. Memphis tentou, o goleiro deu rebote, o Léo Jardim. E aí, João Vitor, ex-Corinthians, acabou marcando contra, 3-0. A grande chance do Vasco foi aos 50 do segundo tempo com o Verratti, só que a bola parou no travessão. O Corinthians volta a vencer depois de tropeçar em casa contra o Huracan pela Copa Sul-Americana, mas terminou reclamando muito dos critérios da arbitragem. Fabinho Soldado, dirigente do Corinthians, falou sobre o assunto. Iniciar o campeonato falando de arbitragem é ruim, né? É chato. Quais foram os critérios, não só para o árbitro, mas para o VAR também, que chamou para rever o lance do Corinthians e nós tivemos aí no mínimo 2 ou 3 lances que poderia ter chamado também. A questão é o critério. É o critério, se vai para um lado, vai para o outro. É isso que a gente pede. O Corinthians na terça-feira joga na Colômbia contra o América de Cali. E o Memphis Depay, que tomou aquela pancada no tornozelo, é dúvida pelo lado do alvinegro paulista. Bom, o Depay não fez por menos, assim, aliás, eu adoro, a gente gosta muito quando o jogador se posiciona, ele se posiciona sempre com muita educação, dizendo o que ele pensa e cobrando, né, atitudes, né, mais sérias. E ele foi lá e postou nas redes sociais o tamanho que o tornozelo dele ficou. Ele tá certo, é do jogo, isso acontece. O que você acha, Elia? Bom, primeiro que é do jogo. O cara pode chegar e no momento em que ele sentir que ele pode, que ele precisa até ganhar um tempinho, ele vai e sobe na bola.
Eu não entendo. Não, com relação à história do... A história. Eu não entendo como desrespeito a questão de subir na bola. A CBF resolveu punir com cartão amarelo quem sobe na bola. E eu acho que a CBF tem coisas mais importantes para cuidar do que quem sobe na bola. Porque quem sobe na bola, se você subir e o jogador adversário for lá e chutar a bola, você cai. Você cai. Então o adversário é que tem que estar esperto e chegar e um jogador, eu sou zagueiro. O Memphis sobe na bola, eu vou lá e chuto a bola. Eu chuto a bola, ele vai cair. O Soteldo quando fez. Acontece que você está muito distante do jogo, tá vendo? O Soteldo fez a mesma coisa, ó. Você está muito distante, eu não fico distante. Eu vou chegar mais perto e vou chutar a bola, ele vai cair. Nunca mais ele sobe na bola e eu não preciso dar cartão amarelo. Então o que eu acho é que o futebol está com muito mimimi. Mas independente do mimimi, o que eu acho interessante é a gente falar da bola, né? A bola do Corinthians é muito boa. A bola do Corinthians, principalmente nesse jogo, foi uma bola de muita qualidade. Mas você não acha também que o time do Vasco, né, completamente... Mudado? Não, completamente mudado, eram só 3 titulares, mas além disso, perdido em campo, ninguém sabia para onde ia, ou seja, você não acha que essa atuação do Corinthians foi excelente, foi maravilhosa, a gente sabe disso, a gente acompanhou, inclusive foi um jogo que eu vi. Mas o Vasco também facilitou bastante a vida do Corinthians, não facilitou? É interessante, claro que... Lembra que a vida é uma gangorra, né? Você sabe que eu gosto de cutucar e gosto de questionar. Olha só, deixa eu avisar aqui ao torcedor corintiano, senão eu sei que ele vai ficar bravo comigo. Eu não estou diminuindo o Corinthians Jogou demais, inclusive essa dupla, né? Do Memphis e Yuri, gente, foi sensacional, foi bonito de ver. Mas eu acho também que o Vasco... Facilitou a vida. A gente precisa falar de um time que em uma semana toma 7 gols. Ainda tiveram 2 gols anulados para cima do Vasco, ou seja, esse número poderia ser pior. Bom, vamos lá. É esse confronto aí que a gente está falando. O futebol é uma gangorra. Sim. Então, se você tem um Corinthians aqui em cima da gangorra, é porque o Vasco está muito aqui. Quando o futebol está equilibrado, a gangorra fica no meio. Um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Aí você tem essa questão que é a vida. Que a vida está aqui, está bem equilibrada, a gangorra está no meio. Está desequilibrada, a gangorra tende para o outro lado. O que aconteceu com o Vasco é uma coisa muito interessante. Porque o Vasco muda. E aí, claro que o Carille tem total responsabilidade sobre a mudança, mas ele diz que analisa a fisiologia e fala: eu não posso colocar o Verratti porque o cara vai machucar. Eu não posso colocar o Felipe Coutinho porque o cara vai machucar. Eu não posso colocar o Hugo Moura porque o cara vai machucar. Eu tenho que fazer 6 ou 7 substituições porque senão o meu time não aguenta esse calendário de jogar cada 3, 4 dias e ainda ter que viajar no meio. Tá tudo bem. O grande erro do Carille... Aí, tá começando a temporada. Mas é que ele tem que jogar a Sul-Americana e aí ele tem que jogar o Campeonato Brasileiro, ele tem que viajar, ele tem que voltar. Ele tá numa complicação de calendário dura. Vai ter que jogar terça-feira de novo. Mas a questão não tá aí. Ô, Glenda, olha como é interessante. O erro do Carille não tá em escalar. Não está em escalar jogadores que não são titulares. Não está em tirar o Felipe Coutinho, que já se machucou ano passado e ficou um mês fora. Então não é isso. O cara vai jogar e vai se machucar e vocês vão reclamar porque eu coloquei e ele se machucou. Eu vou colocar o Verratti e a fisiologia me diz que ele está pronto para ter uma nova lesão muscular. Eu não vou colocar. Bom, aí, olha o erro do Carille. O Carille, e aí é que eu entendo o seguinte, o treinador precisa ter, o Rui Barbosa falava, você vale tanto daqui até aqui, a inteligência, daqui até aqui. Não interessa se você tem 1,90 m ou 1,60 m, você vale daqui até aqui. E aí você é o Carille. E você vai escalar o time do Vasco, e tem que escalar um time do Vasco mais misto, mais modificado. E você quer jogar de igual para igual contra o time do Corinthians? Aí você é um treinador incompetente. Então, como você acha que o Vasco deveria ter jogado contra esse Corinthians? 4-5-1. Eu vou enfrentar um Corinthians. Que tem 2 desfalques. Protegido. Esperando aqui. 4, linha de 4, porque não dá tempo de treinar terceiro zagueiro em cima da hora, porque você tem um jogo em cima do outro, não dá tempo de você treinar 3 zagueiros. Então, vou jogar com uma linha de 4, vou jogar com 5 no meio campo. 5.
no Lota seu meio-campo, e protege... um atacante só. E vou escolher esse atacante com muito cuidado, um cara que vai pegar 2 ou 3 vezes na bola a cada tempo e vai ter que saber o que fazer com ela quando Mas aí pegar. trabalha os lançamentos mais longos para esse atacante Trabalha, ficar lá sozinho? tenta esse lançamento mais longo, tenta ficar com a bola mais no meio campo, tenta fazer com que você deixe o Corinthians te dando cada vez mais espaço, porque esse Corinthians está querendo atacar e é um Corinthians que tem, por mais que o Ramon tente segurar, você acha que o Yuri Alberto, que o Memphis Depay vão jogar voltando pro meio? Não, eles gostam de jogar ali na frente, é onde eles têm que jogar. E aí é que entra a história. Quando você tem Memphis e Yuri, quando você tem jogadores que são atacantes natos, você tem que saber que, olha, esses caras, eles vão me colocar problema quando eles tiverem a bola? Vão. Mas eles não marcam ninguém. Se o meio campo tiver bem firme, eu vou dar um probleminha para eles num contra-ataque. Se eu achar um contra-ataque bom e fizer 1-0, ai. Então, o Carille, ele foi consagrado técnico do Corinthians, que o Carille foi campeão pelo Corinthians, numa época em que o Corinthians era dirigido pelo André Sanches. O Carille foi promovido a técnico do Corinthians, foi campeão pelo Corinthians, jogava reativo. Aí vai comandar o Vasco e acha que pode jogar de igual para igual com o Corinthians? Não dá, né? Então, você acha que o torcedor vascaíno está pedindo, né, para o Carille sair? Você acha que ele ainda tem uma sobrevida? Não, ele tem sobrevida. Tem sobrevida. Tem sobrevida, porque olha que interessante. Olha como é interessante. E, o Glenda, eu não tenho pretensão nenhuma de ser dono da verdade. Mas o que eu não consigo entender é como ninguém questiona. É como você não tem o diretor executivo de futebol que chegue pro Carille e fala assim, ó, não. Eu respeito o seu entendimento, eu respeito o que você acha de futebol, o seu conhecimento, mas nós vamos enfrentar um Corinthians e nós temos que chutar de média e longa distância, porque o Corinthians tem 2 desfalques. 2 desfalques. Hugo Souza, que é o principal desfalque, o Matheus Donelli não pode engraxar o sapato do Hugo Souza de qualidade, é muito inferior à qualidade do Matheus Donelli. E nós vamos ter que chutar de média e longa distância para testar esse Matheus Donelli. Então nós vamos colocar caras no meio que chutem de média e longa distância. O Garro vai fazer falta pro Corinthians, mas não é tanta falta, porque o que esse Carrijo tá jogando de bola... Aliás, né, esse trio é um trio maravilhoso, né? Agradece a Deus, né não? Não, agradece a quem contratou. Memphis e Yuri. Você viu como é interessante quem contrata? Não, muito. Você viu? O Palmeiras gasta 440 milhões. Mas são contratações que estão vindo desde o ano passado e que teve um final do ano complicado. O Corinthians teve um final do ano mais difícil, uma reta final, né? Mas acertou. Tanto que, né, a gente está vendo esse Corinthians agora, campeão paulista. E veio de ser mas o Corinthians do meio da semana não foi bom, não. Pois é, quando fala o espanholito, quando habla o espanholito... Não? Do meio da semana, eu tenho certeza que o torcedor corintiano não quer esse Corinthians no meio da semana. Ele quer esse Corinthians que arrebentou nessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Você entendeu por que o Corinthians ele cresce? Ele cresce quando você tem um time que não te incomoda. Ô, Glenda, todo mundo quer zona de conforto na vida, filha. Todo mundo quer zona de conforto na vida. Todo mundo. Se eu falar pra você, não precisa, linda, vem pra cá, não precisa estudar nada, não precisa se preparar, pode pegar qualquer uma pra fazer a maquiagem que não tem problema, põe a roupa que você tirou lá a primeira que você pegou no guarda-roupa, entendeu? Aí você vai falar, que sonho, chego lá, livre, leve e solto e vou fazer o programa. Mas a vida não é assim. Você tem que se preparar, eu tenho que me preparar. Você tem que pensar, eu tenho que pensar. Nós temos que ter uma operação e uma edição que nos dê subsídio para que a gente possa estar aqui. E a vida do treinador tem que ser essa. Agora, o cara chega, o Glenda, o cara acha que vai jogar contra o Corinthians. Esse é um cara que eu sempre admirei por ser resultadista, que é o Fábio Carille. Você sempre defendeu defendi esse estilo dele, principalmente quando ele comandava o Corinthians. Aí ele vai, e mesmo comandando o Vasco, mesmo comandando a equipe do Santos, ele foi brilhante, sabendo o que precisava fazer. Foi campeão brasileiro da Série B comandando o Santos. Carille é um treinador competente. Agora, ele foi perdido ontem. E quando você é perdido, eu vou te dizer, você comete um erro. Fala. A gente comete erro. Fala pra mim. Você é uma mulher boa nisso. Você comete erro. Você sabe que paga pelo erro, não paga? Mas muito. Mas a gente não pagou várias vezes? Mas muito, sempre. E na vida, e nós estamos calejados nessa vida, pagando pelos erros que a gente comete. Total. Quando você comete um erro muito grave,
ele te custa mais caro, não custa? Então, aí é que entra a questão. O Dorival foi demitido rapidamente, só abrindo e fechando, porque ele cometeu um erro tão grave na seleção brasileira que tinha que custar o emprego dele. Ele perdeu o emprego. O Carille cometeu um erro muito grave, não a ponto de perder o emprego, mas ele tem que repensar. Olha, depois desse jogo, o Memphis Depay publicou na internet, como eu falei, uma imagem do tornozelo e ironizou a arbitragem de vídeo. Olha o tamanho do tornozelo dele, olha como é que ele ficou. Cara, impressionante, nossa, né? Eu não tinha visto essa imagem. Pois é. Nossa Senhora, olha. Hoje o VAR viu tudo. Viu tudo. Deu uma ironizada ali. Deu uma ironizada. Cara, olha o tornozelo. Ou seja, olha isso. Olha o tornozelo. Bom, isso aí significa que tem que fazer exame de imagem para saber se é lesão de grau 1, 2, já fez. essa altura. Já fez. Se é, qual é o grau. Mas o tornozelo, ele... Tornozelo é chato. É chato, mas tem uma vantagem. Às vezes, tornozelão, a gente que joga, que bate, que torce, sabe. Ele fica desse tamanho, mas aí muito gelo, pezão pra cima, 2 dias, muita fisioterapia. Então, mas será? Olha só, o Corinthians joga terça-feira na Colômbia, ou seja, ainda tem viagem, tem isso avião. Tudo, né? Avião, sobe avião, chance zero, hein? desce avião. Chance zero com esse Eu também tornozelo. acho difícil. Vou até ligar depois... vou até ligar pro doutor Otávio Vilhena, que tá vendo essa imagem aí, ortopedista, foi ortopedista do Palmeiras, ortopedista de grande qualidade, até para ele poder dizer, ó, esse aí, de bate-pronto. Claro que ele vai dizer, ele precisa analisar a imagem. Não, mas de bate-pronto, o médico sabe. Até porque o jogo é terça-feira, o famoso depois de amanhã. Né? Então a gente sabe que essas primeiras 24 horas são importantes, né? Em caso de lesão, em caso de inflamação. E você vai correr risco, porque o cara já tá com esse tornozelo, mesmo que desinche, imagine que desinche. Se piora, tem uma entrada pior, se torce, rompe ligamento, aí você perde aí é 6 o meses. É, exato. Então, nós vamos na boa? Memphis não joga terça-feira. Na boa, tô cravando aqui. Vendo essa imagem, Memphis Depay não joga na próxima terça-feira. Não preciso ligar para nenhum ortopedista, por quê? Você tem que parar e pensar. Olha o tamanho desse inchaço. Tá bem inchado. Tá bem inchado. Tá bem inchado. Vai ter que sofrer, vai ter que pensar, vai ter que imaginar que pode torcer no mesmo lugar e rompe o ligamento 6 meses. Não viaja, não viaja. Acho que não vale a pena correr esse risco agora que a temporada está começando a engrenar, né? Depois dos estaduais. Tem que tomar mais cuidado, eu acho que é bom poupar mesmo. Vamos ver o que vai acontecer, se ele joga ou não joga terça-feira. Eu não vou bater, não, porque a medicina esportiva hoje faz milagre. Mas acho bem difícil ele jogar terça-feira. Eu talvez não arriscaria se eu fosse técnica. Olha o tamanho. Mas eu não sou técnica. Então... eu não sou médico. E nem fisioterapeuta. Eu não sou Mas já vi muita coisa no esporte. Eu vou te falar, cansei de ficar com o tornozelo inchado. Cansei de ficar ele com o se tornozelo quebra inteiro, gente. Como é que pode? Cansei de ficar com o tornozelo Parece inchado. que tem 10 anos de idade, ele se quebra inteiro, toda hora tem um problema. Não, falou de cirurgia de clavícula, tenho. De ombro, tenho. De braço, tenho. De punho, tenho. Pensa num cara que já fez cirurgia. E tornozelo, nunca fiz cirurgia no tornozelo, sempre consegui recuperar com fisioterapia. Mas é bem complicada essa situação aí. Tinha que perguntar pro Claudinho, lá do Instituto Vita, se ele consegue recuperar em 3 dias o nosso Memphis Depay, que eu acho que não dá. Vamos seguir aqui, daqui a pouco a gente volta a falar sobre o Corinthians, sobre o Vasco. Agora